Então, Brunitas, olha só, já cortei aqui todo o meu material, tá? E deixa eu explicar para vocês. Eu vou deixar disponível aí para vocês dois tamanhos de molde, que é o tamanho XL e o XXL. Esses moldes eu ganhei, tá? Então, eu só tenho esses dois. E desses aqui eu adaptei para o tamanho das minhas cachorras. Então, você também vai adaptar aí para o tamanho do seu cachorro. Só para te explicar, o XXL eu uso para minha cachorra que pesa 20 quilos. E o XL eu uso para minha cachorra que pesa 11 quilos. Assim você já tem uma noção melhor, tá? Aqui, ó, na parte da manga, eu encurtei, tá? O comprimento da manga é esta parte aqui, ó, tá? Ó, essa parte é o comprimento da manga e eu diminuí porque eu achei que tava muito comprida, elas enroscavam o cotovelinho, tá? Então, a gente vai adaptando aí de acordo com a nossa necessidade. Se o seu cachorro tem a perna mais comprida, tranquilo, mas as minhas, elas têm a perna mais curtinha, tá? E aí, então, fui adaptando. Do molde que eu ganhei, eu fiz, né, o molde do capuz, tá? Só fiz aqui um semicírculo, tá? E aí fiz um molde aqui pro capuz. Esse aqui, ó, a parte do peito, você vai fazer ele dobrado, tá? Então, dobra o tecido ao meio e aí você vai recortar o seu molde. A parte das costas, que é essa parte que chama espalda, também tem escrito aqui, ó, dobra do tecido. Então, você também vai cortar com o seu tecido dobrado. E a parte da manga, você precisa se atentar para cortar o seu tecido espelhado, tá? Porque tem a manga direita e a manga esquerda. Então, ó, vou soltar aqui e já vou começar a explicar para você a montagem da roupinha, que é bem fácil, bem tranquilo, tá? Já cortei aqui também, já tinha deixado cortado a ribana. A ribana eu cortei com 3,5 centímetros de largura. E aí eu cortei duas faixas. Ela que a gente vai usar para dar o acabamento dos punhos da nossa peça, tá bom? Então, aqui, ó, na manga, como eu falei para vocês, você vai cortar ela espelhada. Como que é esse espelhado, Bruna? Você vai esticar o seu tecido aqui na mesa, ó. Pega o seu tecido, estica ele aqui na mesa e dobra, tá? Você vai colocar o avesso com o avesso, tá? Com ele dobrado. Você vem aqui, sobrepõe o seu molde. Coloca o seu molde em cima e aí você recorta, tá? Porque aí, desta forma, quando a gente abrir aqui, ó, nós temos as duas mangas, tá? Uma direita e uma esquerda. Então, as mangas estão aqui. E as mangas eu fiz de cor diferente, né? Aqui, ó, essa parte espalda é as costas. Então, também tô tirando aqui do meu molde. Ó, essa aqui, então, é a parte das costas, é o que fica em cima do nosso cachorrinho. E esta parte aqui é o peito. Ó, também, tá? Dobrado ao meio. E agora a gente vai, então, unir essas partes pra gente levar lá pra nossa máquina de costura e já fechar. Vocês vão ver que é muito rápido de fazer, gente. E bem gostoso de fazer também. Eu vou fechar a minha peça toda na overlock. Mas se você não tem overlock, não tem problema. Se você tem máquina de costura doméstica, você pode costurar, né, fazer a costura reta e depois pode fazer um zigue-zague para dar acabamento, tá? Que vai ficar ótimo. Se você tem máquina de costura industrial, passa só a costura reta, tá? Coloca aí um pouquinho mais de um pezinho de máquina só para certificar de que não vai desfiar e tá tudo certo, tá bom? Olha só, coloquei aqui então o meu tecido das costas virado para cima. E agora eu vou pegar aqui o tecido do peito e vou colocar com o direito voltado para baixo. E eu preciso agora posicionar as mangas. E como que eu vou posicionar a manga? Você vai
colocando aí, vai ajeitando, e você vai ver que tem o desenho aqui, ó, certinho da manga, que bate bem certinho com a curva do peito e com a curva das costas, tá? E aí, eu preciso colocar esse tecido aqui, deixa eu achar, ó. Então, aqui ele vai ficar frente com frente, né? Então, eu preciso colocar ele aqui, ó, tá? O tecido da manga, direito com o tecido do peito, ó. E vou alfinetar aqui para facilitar o nosso entendimento. É bem fácil de fazer. Ó, ele dá bem certinho, tá? Mesmo eu ainda fiz umas alterações no meu molde, de acordo com o tamanho aqui das minhas cachorras, ó. Mas ele dá bem certinho, tá? Pega desde a pontinha aqui, vem fazendo toda a curva e termina aqui, tá? Então, unir o peito, tá? Com a manga. E esses dois está direito com direito. Agora eu vou pegar essa manga, vou trazer ela aqui, ó, para unir com a parte das costas. E também vai ficar, ó, o direito da minha manga com o direito das costas aqui, que é esta parte aqui, ó. E a gente vai também alfinetar. Porque aí a hora que a gente senta lá na máquina para costurar, a gente faz bem rapidinho. E esse aqui da Savana é grandão, né? 20 quilos não é pouca coisa, mas se o teu dog for pequenininho, é mais rápido ainda de fazer. Ó, vou fazer aqui do outro lado novamente para explicar, tá? Repetindo para vocês. O direito das costas está voltado para cima, o direito do peito está voltado para baixo. E eu venho agora aqui, ó, com a manga, vou encontrar a curva que bate bem certinho, tá? E vou colocar o direito da manga com o direito do peito. É só você conferir, na hora que a gente olha aqui a manga, eu sei que dá uma confusão visual. E eu tive dificuldade porque quando a seguidora me mandou o molde, eu fiquei confusa na hora de montar. E aí por isso que eu resolvi vir gravar essa aula para vocês. Porque assim, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar um monte de moldes, tá? E aí até de repente vocês encontram esse mesmo molde que eu tô usando aqui. Só que eu fiquei assim, como que eu monto isso aqui? Como que vai ficar legal, né? Qual é a ordem certa de costurar? E aí, como eu não sabia essa ordem certa, eu demorei um tempinho para conseguir fazer a costura. Por isso que eu decidi vir e gravar esse passo a passo para você ver a ordem da costura certinho, tá? Mas com certeza, se você der um Google aí, você vai encontrar esse molde, tá? E aí vai ter os outros tamanhos também, de acordo com o tamanho do seu cachorrinho. Olha só. Agora eu tô alfinetando aqui do lado das costas, tá? Também, ó, direito com direito. E ele fica assim, ó. E o que a gente vai lá na máquina agora e vai costurar é isso aqui que está alfinetado. Então, eu vou passar aqui uma costura toda essa parte aqui, depois toda aqui, depois aqui e depois aqui, tá? Nesse meu capuz, deixa eu explicar para vocês como que eu fiz o capuz. Ele precisa ter, no total, essa largura aqui, ó, do pescoço. Ele precisa fechar todo aqui. Ó, eu peguei aqui a roupa da Lily, que já tá pronta. O capuz, ele precisa ter toda a largura do pescoço, tá? Ó, colocando de lado aqui, vocês vão conseguir entender certinho. Ó, toda a largura aqui do pescoço é a largura do capuz. Então, é dessa forma que você vai medir de acordo também com o seu cachorro, tá? Se você quiser colocar o capuz. Senão, você só coloca a golinha de ribana para dar o acabamento. Mede essa largura. Então, eu vi aqui, essa largura deu tanto, né? E aí, você vem aqui, faz uma curva aqui em cima e aqui você desce retinho. Não tem mistério.
Então, já vou aproveitar também lá na minha máquina e eu vou fechar aqui essa parte da curva do capuz, né? Já vou fechar o meu capuz e fechar essas partes aqui onde a gente alfinetou. Então, vamos lá. Certifica de que o seu capuz esteja direito com direito. Ó, o meu não está, então eu vou colocar, vou virar aqui. Direito com direito, e eu vou passar uma costura aqui em toda essa parte da curva, tá? Prontinho, ó, já passei aqui então a minha costura e eu já posso também pegar aqui e aplicar a ribana. Ó, vou cortar. E a ribana eu vou colocar ela, vou conferir aqui, ó, a ribana vai nessa parte reta aqui, tá? Ó, nessa parte aqui. E eu coloco agora o meu direito pra cima. Ó, direito pra cima, venho com a ribana, dobro ela ao meio e vou aplicar aqui, sem esticar a ribana, tá? Nessa parte aqui, a gente faz sem esticar, porque aqui é só um detalhe, a gente não precisa que ela faça a função de punho. E aí, até na outra, na primeira que eu fiz, eu estiquei e aí ela funciona como um elástico aqui, né? Então, não fica tão legal. Então, só vem posicionando ela aqui, mas não estica. E olha só, então o meu capuz aqui, ó, já está pronto, tá? E eu vou deixar ele reservado. E ele fica assim, ó, um detalhezinho no capuz. Agora a gente vai fechar essas partes aqui da roupinha. Então, como eu falei pra vocês, a gente vem pegando aqui todas as partes que a gente já alfinetou e vai passar uma costura em todas elas, tá? Olha só, gente, fechei aqui todas as partes e agora o que eu vou fazer? Como a minha aqui tá, eu fiz as mangas coloridas, fica até mais fácil para eu poder mostrar para vocês. Eu vou aplicar a ribana aqui, ó, na parte da manga, tá? Então, vou aplicar aqui a ribana para depois a gente fechar toda essa roupa. Olha só, eu cortei mais um pedacinho da manga aqui, porque a perna da Savana é bem curtinha, tá? Da minha cachorra. Então, eu optei por encurtar mais um pouquinho para ela não ficar enroscando. E agora eu venho aqui, coloco a ribana, novamente, tá? O direito da peça para cima, vou colocar a ribana e dessa vez eu coloco esticando, como se fosse um elástico. Porque aqui eu quero que ela faça a função do punho, de fechar o punho, né? Pra não ficar largão assim. Isso aqui também vai evitar de... Quando o punho tá bem fechadinho, evita do cachorro enroscar a pata, enroscar a unha na manga da blusa, tá? Por isso que é bacana ele tá bem fechadinho. Ó, coloquei aqui de um lado e agora vou colocar aqui do outro lado a mesma coisa. Agora a gente pega a roupinha aqui, ó, vira do avesso, tá? Então, o meu avesso aqui, eu vou ajeitar, ó, as mangas estão aqui para as laterais. Aqui a gente tá vendo a parte do peito e aqui estão as costas. E a gente precisa fechar agora essa lateral aqui, ó.
Ó, esta lateral. Então, a gente junta aqui, ó, a manga, tá? Ó, punho com punho, aqui a costura com costura, aqui na junção da manga com corpinho e toda essa lateral aqui do corpinho também. Deixa eu alfinetar, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Sempre confere também, ó, se as costuras estão encontrando aqui certinho, para ficar bonita, né? O acabamento bem bonito. Olha só, então é toda essa lateral que a gente vai fechar, desde aqui da manga, tá? Então toda a manga e a lateral agora juntando então a parte das costas com a parte do peito. E nós vamos fazer isso dos dois lados também. Aqui, ó, também você vai cuidar nessa parte do punho para que a costura fique assentada para dentro da peça, tá? E não para fora, porque assim o punho ele fica também bem ajeitadinho, né? Bonitinho na hora que o pet estiver vestindo, tá? Então eu jogo aqui esse excesso de costura para cá, ó. Encontra aqui, ó, às vezes você pode pegar e a pontinha não estar encontrando a hora que a gente, né, posiciona. Então vem aqui, ó, já coloca pontinha com pontinha, aí sim você estica aqui, ó, a sua peça, deixa ela alinhadinha e termina a costura, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa. Olha só, e aqui a gente fechou então a lateral da roupa. Se você quiser, você já pode, antes de finalizar, de colocar o capuz, você pode ir lá e provar a roupa no seu cachorrinho para ver como que tá, se tá dando certinho, tá? Se o tamanho tá bom, antes de finalizar, de colocar os acabamentos. O que eu vou fazer agora? Vou dobrar aqui, ó. E vou pegar, então, a parte do peito, vou encontrar aqui costura com costura e, vou fazer um piquezinho para encontrar o meio, tá? Que é o meio onde vai ficar o final do meu capuz, né? E aqui na parte das costas também, vou encontrar aqui costura com costura, encontrar o meio, que é onde vai ficar posicionado o meio da costura aqui, ó, do capuz. Viro com o direito pra fora, tá? Aqui nas costas eu vou alfinetar, então vou colocar direito com direito, lembrando que esse piquezinho que eu fiz aqui vai ficar a costura aqui, ó, do meio do capuz, tá? E alfineto aqui. E agora eu vou distribuir esse capuz para os dois lados, ó. Vou alfinetando aqui. E me certificar de que, ó, o meio aqui a ribana encontre o meio que eu fiz a marcação aqui do peito, tá? Ó, o meu capuz ele ficou um pouquinho menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma esticadinha aqui na peça para ele assentar. Não precisa cortar outro, não. Porque assim, né? Não é um capuz funcional. Esse aqui é só para um detalhe, né? Então, ó, só uma esticadinha que eu dei, ele já assentou. Aí eu venho aqui do outro lado e vou repetir isso aqui, ó. Também vou alfinetando. Vou pegar a pontinha aqui, ó, da ribana. Vou trazer junto com esse outro aqui, bem aqui no meio. Ele vai sobrepor um pouquinho, tá? Um ao outro. E vou começar a costurar. Então, eu começo de um lado, tá? Começo aqui na pontinha aqui do capuz e termino lá na outra ponta. Deixa eu só... Ó, então, vou começar, tá? Aqui, ó, onde tá a marcaçãozinha do meio, eu vou passar um pouquinho por cima dela. Vem ajeitando os tecidos, né? Posicionando, conferindo se tá tudo no lugar.
mas não precisa esticar não. Confere também aqui se não tá pegando alguma parte da roupa por baixo, né, para não costurar alguma parte da roupa junto. Olha só, chegando aqui no final, eu vou trazer essa parte cinza e vou sobrepor. Então, vai ficar aqui, ó, o cinza, a ribana, ó, uma sobre a outra, tá? Como se fosse uma faixinha pegando em cima da outra. Venho aqui. E finalizo, ó. E fica assim a parte aqui do meinho, tá? Olha só, confere todas as costuras, se pegou certinho, tá? Se não ficou nenhuma parte, se não escapou nenhuma parte. E estando tudo ok, agora a gente vai finalizar aqui embaixo, colocar o acabamento também de ribana aqui no final da roupinha, tá? E aí, aqui eu vou fazer aqui a marcação do meio também, na parte aqui da barriga, tá? Um piquezinho. Direito da minha peça para cima. E aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar a minha ribana, só que eu não vou começar a costurar aqui. Eu vou deixar aqui uns 3 dedinhos, tá? Ó, deixo um pedacinho pra lá e vou começar a minha costura aqui. Nessa parte eu também estico a ribana. Aqui ela também vai fazer um efeito de elástico, tá? Então, ó, venho esticando e costurando. Chegando aqui no final, eu tiro da máquina e eu vou fazer uma emenda aqui para que ela fique mais bonita, tá? Então, vou cortar aqui esse excesso da ribana e eu vou costurar ela aqui, ó, direito com direito. Então, veja aqui, ó, qual que é a parte que vai ficar ali, ó, na peça. Então, eu vou costurar essas duas partes aqui, ó, desse jeitinho aqui. E aí, eu vou passar aqui na máquina, assim, ó, direito com direito. E não precisa se preocupar, né, porque como a gente vem esticando essa ribana, então não tem problema se ele fica um pouco mais curtinho, um pouco mais compridinho, ó. Até eu poderia encurtar mais um pouquinho aqui para ele dar mais elasticidade aqui, ó, nessa parte da barriga. Então, ó, vou passar tirar mais um pedacinho aqui. Ó, tiro o excesso de linha, porque nessa hora aqui acaba atrapalhando a gente, né? E aí, ó, quando eu puxo, a costura vai ficar embutida, vai ficar ali pra dentro, ó. E aí eu volto agora com a roupinha aqui e termino de passar essa overlock nesse pedacinho aqui do meio. Ó, só esse pedacinho aqui que ficou sem. Estica. Opa. Deixa eu alinhar aqui primeiro, ó. Estica. E termina de fechar. Prontinho. Agora é só a gente tirar os excessos de linha, né? Mas, ó, a nossa roupinha, a roupinha para o nosso pet, né? Está prontinha, bem quentinha para esse inverno. Olha só, com 2 cores fica muito legal, fica uma roupinha divertida, diferente, né? E eu comprei esses tecidos aqui numa loja de retalhos. Então, por isso que eu comprei 2 cores, porque o retalho que tinha eu vi que não seria suficiente para fazer a roupa para as minhas 2 cachorras. Então, comprei 2 retalhos. E aí, já aproveitei fazer essa brincadeira de colocar o capuz e as mangas de cor diferente. Se você quiser, pode também fazer aqui o bolsinho aqui nas costas, fica bem legal. Eu fiz naquela da Lili, né? E assim, ó, fica bem divertido. Esse aqui é um moletom que ele é flanelado, bem quentinho, só que ele é leve. Então, não é um moletom também que vai ficar agarrando demais, não fica pesado. E para vocês terem ideia,
eu paguei R$ 38,50 no quilo desse moletom aqui de retalho. Enquanto que na loja normal, na loja convencional, tava R$ 70 o quilo. Então, se você tiver aí na sua cidade uma loja que venda retalho de tecidos, vale a pena você ir lá dar uma olhada. E fica linda, super fácil, super rapidinho de fazer. Você consegue aí fazer umas roupinhas bem quentinhas e lindas para o seu pet. Então, Brunitas, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Façam para os cachorrinhos de vocês e quando fizer, me marca lá no Instagram, porque eu tô doida para ver as roupinhas lindas que vocês vão fazer, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo!